Lição 14. De seu estudo até agora, você já constatou que o pensamento é uma atividade espiritual e é, portanto, dotado de poder criativo. Isso não quer dizer que alguns pensamentos sejam criativos, mas sim que todo pensamento é criativo. Esse mesmo princípio pode ser levado a operar de modo negativo, por meio do processo de negação. O consciente e o subconsciente são duas fases de ação em conexão com a mente. A relação do subconsciente com o consciente é bastante análoga à que existe entre um catavento e a atmosfera. Tal como a menor pressão da atmosfera produz uma ação por parte do catavento, assim também o menor pensamento de que se ocupa a mente consciente produz no interior da mente subconsciente uma ação em exata proporção com a profundidade de sentimentos que caracterizam o pensamento e a intensidade com que ele é alimentado. Em decorrência, se você negar as condições insatisfatórias, estará retirando o poder criativo de seu pensamento a essas condições. Você irá cortá-las pela raiz, irá solapar a vitalidade delas. Lembre-se de que a lei do progresso governa necessariamente toda manifestação no objetivo. Portanto, a negação de condições insatisfatórias não irá trazer mudança instantânea. Uma planta vai continuar visível por algum tempo depois de suas raízes terem sido cortadas, mas ela irá murchar gradualmente, terminando por desaparecer. Assim também, a retirada de seu pensamento da contemplação de condições insatisfatórias irá por fim de forma gradual, porém segura, a essas condições. Você verá que isso é exatamente o curso oposto àquele que mais estaríamos naturalmente inclinados a adotar. Logo, ele terá o efeito exatamente contrário ao assegurado em geral. A maioria das pessoas se concentra intencionalmente nas condições insatisfatórias, dando assim à condição aquela dose de energia e vitalidade necessária para fomentar um crescimento vigoroso. 1. A energia universal de que se originam todo movimento, toda luz, todo calor e toda cor não compartilha a limitação dos numerosos efeitos causados por ela, pois tem supremacia sobre todos eles. Essa substância universal é a fonte de todo poder, toda sabedoria e toda inteligência. 2. Reconhecer essa inteligência implica travar conhecimento com a qualidade conhecedora da mente e, por meio desta, abordar a substância universal e induzi-la a entrar em relações harmoniosas nos negócios que dizem respeito a você. 3. Isso é algo que o mais versado professor de ciência física não tentou, um campo de descoberta sobre a qual ele ainda não se lançou. De fato, foram poucas as escolas materialistas que tiveram algum dia um vislumbre dessa luz. Pelo visto, não se manifestou para eles o fato de que a sabedoria está igualmente presente em toda parte, tanto quanto estão a força e a substância. 4. Alguns diriam: se esses princípios são verdadeiros, por que não os estamos manifestando? Obviamente, o princípio fundamental está correto. Então, por que não conseguimos os devidos resultados? Acontece que nós conseguimos resultados na proporção exata de nossa compreensão da lei e de nossa capacidade de aplicá-la adequadamente. Os resultados das leis que regem a eletricidade só foram obtidos quando alguém formulou a lei
e nos mostrou como aplicá-la. 5. Isso nos coloca numa relação inteiramente nova com o ambiente, abrindo possibilidades jamais sonhadas por meio de uma sequência organizada da lei que está naturalmente envolvida em nossa atitude mental. 6. A mente é criativa, e o princípio que fundamenta essa lei é sólido e legítimo, inerente à natureza das coisas. Mas esse poder criativo não se origina no indivíduo, e sim no universal, que é o reservatório e a fonte de toda a alegria e substância. O indivíduo é simplesmente um canal para a distribuição dessa energia. O individual é o meio pelo qual o universal produz as várias combinações que resultam na formação dos fenômenos. 7. Sabemos que os cientistas fizeram a decomposição da matéria numa imensa quantidade de moléculas. Essas moléculas foram decompostas em átomos e os átomos em elétrons. A descoberta dos elétrons em tubos de vidro a vácuo dotados de terminais metálicos indica de forma conclusiva que esses elétrons preenchem todo o espaço, que eles existem em toda parte, que são onipresentes. Eles enchem todos os corpos materiais e ocupam a totalidade do que chamamos espaço vazio. Isso, então, é a substância universal da qual se originam todas as coisas. 8. Os elétrons permaneceriam elétrons para sempre se não fossem dirigidos para um lugar onde se juntar para formar átomos e moléculas, e quem os dirige é a mente. Uma quantidade de elétrons girando em torno de um centro de força constitui um átomo. Os átomos se reúnem em proporções matemáticas absolutamente regulares para formar moléculas, que, por sua vez, se reúnem com outras para formar uma profusão de compostos, que se reúnem para formar o universo. 9. O átomo mais leve que se conhece é o de hidrogênio, que é 1.700 vezes mais pesado que o elétron. Um átomo de mercúrio é 3.000 vezes mais pesado que um elétron. Os elétrons são pura eletricidade negativa, e como têm a mesma velocidade potencial de todas as outras energias cósmicas, tais como o calor, a luz, a eletricidade e o pensamento, não se trata aqui de espaço ou tempo. A maneira como foi averiguada a velocidade da luz é interessante. 10. A velocidade da luz foi obtida pelo astrônomo dinamarquês Roemer em 1676, mediante a observação dos eclipses das luas de Júpiter. Quando a Terra estava a menor distância de Júpiter, o eclipse aparecia adiantado, de aproximadamente 8,5 minutos em relação ao calculado, e quando a Terra estava à máxima distância de Júpiter, ele se atrasava em 8,5 minutos. Roemer concluiu que o fenômeno se devia a serem necessários 17 minutos para a luz do planeta atravessar o diâmetro da órbita terrestre, o que media a diferença das distâncias da Terra a Júpiter. Desde então, esse cálculo tem sido verificado e prova que a luz viaja a cerca de 300.000 quilômetros por segundo. 11. Os elétrons se manifestam no corpo como células e possuem mente e inteligência suficientes para realizar suas funções na fisiologia humana. Cada parte do corpo se compõe de células, algumas operando independentes, outra em comunidades. Algumas se encarregam de construir tecidos, enquanto outras se envolvem na formação
de várias secreções necessárias ao corpo. Algumas atuam como transportadoras de material. Outras são as cirurgiãs, cuja tarefa é reparar danos. Outras se encarregam de transportar dejetos para fora do corpo. Outras ainda estão constantemente prontas a repelir invasores e outros intrusos nocivos da família dos germes. 12. Todas essas células estão se movendo para um objetivo comum, e cada uma é não só um organismo vivo, mas também tem bastante inteligência para cumprir seus deveres necessários. A inteligência de que a célula está dotada também lhe basta para conservar as energias e perpetuar a própria vida. Ela deve, portanto, garantir nutrientes suficientes em cuja seleção, segundo se constatou, ela exerce suas escolhas. 13. Cada célula nasce, se reproduz, morre e é absorvida. A manutenção da saúde e da própria vida depende da regeneração constante dessas células. 14. Portanto, é óbvio que em cada átomo do corpo há a mente. Essa mente é negativa, e o poder do indivíduo de pensar o torna positivo, de modo a poder controlar sua mente negativa. Esta é a explicação científica da cura metafísica e permitirá a todos a compreensão do princípio sobre o qual repousa esse notável fenômeno. 15. Essa mente negativa que está contida em cada célula do corpo foi chamada de mente subconsciente, porque age sem nosso conhecimento consciente. Descobrimos que essa mente subconsciente responde à vontade da nossa mente consciente. 16. Todas as coisas têm sua origem na mente, e as aparências resultam do pensamento. Assim, constatamos que as coisas em si não têm origem, permanência ou realidade. Como são produzidas pelo pensamento, podem ser apagadas pelo pensamento. 17. Na ciência mental, como na ciência natural, estão sendo feitas experiências, e cada descoberta faz o homem avançar um passo em direção à sua meta possível. Vemos que cada pessoa é o reflexo do pensamento que alimentou durante sua vida. Isso está estampado em seu rosto, sua forma, seu caráter, seu ambiente. 18. E por trás de cada efeito existe uma causa, e se seguirmos a pista de volta ao ponto de partida, encontraremos o princípio criativo do qual ela se originou. Tão completas são agora as provas disso, que essa verdade é aceita de modo geral. 19. O mundo objetivo é controlado por um poder invisível e até agora inexplicável. Até hoje nós temos personalizado esse poder, chamando-o de Deus. No entanto, agora aprendemos a olhar para ele como a essência ou o princípio que permeia a tudo que existe, o infinito ou mente universal. 20. Por ser infinita e onipotente, a mente universal tem a seu dispor recursos ilimitados, e quando nos lembramos de que também é onipresente, não podemos escapar à conclusão de que nós devemos ser uma expressão ou manifestação daquela mente. 21. O reconhecimento e a compreensão dos recursos da mente subconsciente indicam que a única diferença entre o subconsciente e o universal é uma diferença de grau. 22. Você consegue apreciar o valor desse fato tão importante? Percebe que o reconhecimento desse tremendo fato coloca você em contato com a onipotência? Sendo a mente subconsciente o elo de conexão entre a mente universal e a mente consciente, não é óbvio que esta pode conscientemente sugerir pensamentos que a mente subconsciente colocará em ação
E como o subconsciente é uno com o universal, não é óbvio que não podem ser impostos limites às atividades dele? 23. Uma compreensão científica desse princípio explicará os maravilhosos resultados que são obtidos graças ao poder da prece. Os resultados, assegurados dessa forma, não são efetuados por nenhuma dispensa especial da providência, mas antes, pelo contrário, são consequência da operação de uma lei perfeitamente natural. Não há, portanto, nada de religioso ou misterioso em relação a isso. 24. Contudo, existem muitas pessoas que não estão prontas a entrar na disciplina necessária para pensar corretamente, mesmo quando está evidente que pensar errado levou você ao fracasso. 25. O pensamento é a única realidade. As condições não passam de manifestações externas. À medida que o pensamento muda, todas as condições externas ou materiais devem mudar, de modo a estar em harmonia com o Criador delas, que é o pensamento. 26. Mas o pensamento deve ser bem nítido, firme, fixo, definido, imutável. Você não pode dar um passo para a frente e 2 para trás. Nem pode passar 20 ou 30 anos de sua vida construindo condições negativas como resultado de pensamentos negativos e depois esperar vê-los se dissolverem por conta de 15 ou 20 minutos de pensamento correto. 27. Se você entrar na disciplina necessária para efetuar a mudança radical em sua vida, terá de fazê-lo de modo deliberado, após refletir cuidadosamente no assunto e lhe dispensar plena consideração, e depois não permitir nenhuma interferência na decisão tomada. 28. Essa disciplina, essa mudança de mentalidade, essa atitude mental não só lhe trará as coisas materiais necessárias a seu mais elevado bem-estar, mas também lhe trará saúde e condições harmoniosas em geral. 29. Se você deseja ter condições harmoniosas em sua vida, precisa desenvolver uma atitude mental harmoniosa. 30. Seu mundo exterior será o reflexo de seu mundo interior. 31. Para seu exercício dessa semana, concentre-se na harmonia, e quando digo concentrar-se, quer dizer tudo o que a palavra implica. Concentrar-se tão profunda e sinceramente que você não terá consciência de nada senão harmonia. Lembre-se, nós aprendemos pela prática. A leitura dessas aulas não levará você a lugar algum. É na aplicação prática que reside seu valor. Aprenda a manter a porta fechada. Mantenha fora de sua mente e fora de seu mundo qualquer elemento que busque admissão sem ter em vista nenhum objetivo útil definido. George Matthew Adams.